Hoje nós estamos recebendo o jornalista e escritor Gilson Yoshioka. Estou certo, né? Tá certo. Yoshioka. O Gilson é um jovem jornalista, competente jornalista, escritor, e que teve a ideia de escrever um livro que tem o nome de Trocando os Pés pelas Mãos, o futebol e a vida nas crônicas do Tostão. Lembrando a você que nós estamos vivendo essa época pré-Copa do Mundo. O Tostão é um personagem extremamente interessante, importante dentro do futebol brasileiro. Teve uma passagem na seleção brasileira inesquecível, não só pelo seu talento, pela sua inteligência. Enfim, sem dúvida alguma, o Tostão é um grande profissional, sob todos os aspectos. Trabalhou conosco, né, no ano passado, foi um dos nossos comentaristas durante todo o Campeonato Brasileiro. Enfim, todo mundo sabe do respeito que o Tostão tem, na minha opinião, do povo brasileiro. Aquele que acompanha o Tostão como jornalista, como cronista, e aquele que conhece a história do Tostão jogando futebol. Gilson, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. O livro tem quantas páginas? Tem 128. 128. Eu vou até mudar o esquema aqui. Eu mostraria o livro no final, mas eu vou mostrar já a capa do livro, se é possível. Vamos tentar mostrar a capa do livro, que é o Tostão, 1970, né? Isso. 1970, Trocando os Pés pelas Mãos, né? O futebol e a vida nas crônicas de Tostão. Muito bem. Que tem a marca de ser um homem introvertido, e é mesmo, né? Que ele gosta de ficar lá no fundão do sítio dele, né? Olhando os passarinhos. É uma dificuldade, às vezes é uma dificuldade de você encontrar o Tostão, né? Sim, sim. Bom, então eu queria que você falasse um pouquinho, como é que surgiu essa ideia? Bom, eu sempre fui fã do Tostão, né, como cronista. Eu não tive a oportunidade de ver ele como jogador e comecei a acompanhar os escritos dele quando ele passou a escrever nos jornais de São Paulo. Ele começou a carreira de cronista aqui no jornal Estado de São Paulo e comecei a acompanhar as crônicas dele, semanais, e eu comecei a me interessar muito e passei até a recortar as minhas crônicas favoritas, assim, e passei a colecionar, na verdade, as crônicas dele junto com de outros cronistas, outros jornalistas, outros escritores, poetas, assim, que eu tenho até hoje, assim, um hábito de recortar e guardar, arquivar os textos que eu gosto. As coisas que você gosta. Sim. E o Tostão entrou aí nesse bolo desde 96, 97, que ele começou a escrever no Estado de São Paulo. Já escrevia antes no Estado de Minas, né? Sim. Começou lá, quietinho, assim, aos poucos. Mas quando ele veio para cá, para São Paulo, que realmente, quando ele passou a escrever aqui em São Paulo, que eu tive o contato com os textos dele, com as crônicas dele. Qual é o perfil do Tostão? Que tipo de perfil você encontrou, você fez do Tostão? Que tipo de perfil? Você fez só como cronista, como médico, como jogador? Não, o enfoque principal do livro é o Tostão cronista. Né? Cronista. E falo desde o início da carreira dele nos jornais e até os dias de hoje. O livro é dividido em 3 partes, que tem o perfil na primeira parte. Tá. O que diz o perfil? O que diz? Fala o dia a dia dele, como é que é o fazer das crônicas, como é que ele se porta, como é que é o processo. Eu falo que ele escreve à mão as crônicas ainda, com letra de médico, porque ele é médico. É verdade. E falo tudo isso, como é que é o auxílio que ele tem de um ex-estudante de jornalismo, que começou como estagiário com ele, e hoje está formado lá em Belo Horizonte. Tá. E falo tudo isso das idiosincrasias dele, as manias dele. Quais são? Fala um pouquinho. Isso tudo. Ele é uma espécie de gauche, assim, no jornalismo, uma espécie de outsider, né? Porque ele não sabe usar computador, não sabe usar e-mail, e tem um processo artesanal, assim, vai escrevendo à mão mesmo, começa a escrever e às vezes não termina o texto, sai para fazer as coisas na rua, aí tem um insight, vem, volta, complementa. Ele diz que tem um processo muito mais parecido com o de um escritor do que de um jornalista mesmo, que escreve um texto tem 1 hora para escrever, ou 2, sei lá, e escreve. Ele acha que tem que o processo dele é muito mais parecido com o de um escritor, porque ele não finaliza o texto no tempo que ele tem. Ele leva o processo para o dia a dia, assim. Entendi. Você esteve lá? Estive lá na casa dele em Belo Horizonte. E como é que é o cantinho onde ele escreve? Ele mora
Morava, na verdade, que agora ele mudou. Mudou. Mas eu morava num condomínio fechado, com muito verde, assim, rodeado da natureza, bichos, pássaros, esquilos. Escrevia metade da crônica e ia embora e voltava para escrever o resto. Sim, e fazia eu também, ia pro banco, pra cidade, fazia as coisas dele e voltava para fazer. Sempre o processo dele é esse. Assim. E aí, depois de escrito, à mão, o que acontece? Depois de escrito à mão, um estagiário que trabalha com ele, Rodrigo, né, Fuscaldi, na verdade não é mais estagiário, hoje é jornalista formado. Certo. Ajuda ele a digitar, e ele lê em voz alta, e esse ato de ler em voz alta, ele fala que ajuda muito, porque ele percebe coisas que não perceberia se estivesse apenas escrevendo. Entendi. Então ele escreve e o Rodrigo acaba passando para o computador, e o Rodrigo lê os e-mails dele, ajuda o Tostão a responder e-mail. O Tostão fala que só sabe ligar o computador, já sabe ligar o computador e é isso, o processo dele é Muito bom. Bom, então aí você começou a ficar apaixonado pelo cronista Tostão, sim. Tá certo? E aí você já respondeu por que o Tostão, né? Sim, sim. A ideia de fazer o livro? Então, desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já sabia que eu queria fazer um trabalho de conclusão de curso, um TCC sobre o Tostão, justamente por ser fã dele. E aí eu fui me preparando, eu fui conversando com os professores, com os orientadores, possíveis orientadores, e cheguei ao Wellington Andrade, que foi meu orientador na Casper Libero, e ao Celso Zelt também, que é o especialista em futebol, perfeito. Foi um co-orientador, assim, e ajudou bastante também. O que é que, para você, marca mais o estilo de escrever do Tostão? O que é que mais te atraiu? O estilo dele? O que marca? Eu acho que ele é um analista, assim, excelente analista, né? E consegue sintetizar, consegue fazer as distinções porque no futebol tem muita a terminologia é muito confusa, né? Para muita gente, ala é a mesma coisa que lateral, mesma coisa, cabeça de área, é a mesma coisa que volante. Entendi. E o Tostão, ele tem essa característica também de saber definir as posições, talvez trazendo isso da carreira dele de professor de medicina, né? Também. E, além disso, ele mistura com literatura, com poesia, que eu gosto muito também, e cito muitos autores, muitos poetas que o próprio Tostão cita também, já citou nas crônicas dele. Então é isso, ele consegue ser técnico, fazer análises técnicas, mas não é aquela coisa seca, aquela coisa sem brilho, sem emoção. Sem emoção, exatamente. Sem emoção. Ele consegue mesclar bem, assim, é uma análise muito, muito objetiva, mas ao mesmo tempo também tem muita poesia, tem muita beleza nos textos dele que ele faz. Assim. Você dizia que na sua pesquisa, você levantou, ele era também muito objetivo como professor de medicina, é isso? Sim, então, na própria apresentação do livro aqui, eu faço uma relação o que ele tem em comum nas 3 carreiras dele, né? Médico? Não, primeiro foi jogador de futebol. Médico e cronista. Jogador, médico, professor também de medicina e cronista. Ele tem esse poder de síntese, né? Eu descrevo aqui a jogada aquele não gol, talvez o não gol mais famoso da história do esporte, que foi o Pelé, deu aquele drible de corpo no goleiro. Naquele goleiro da Tchecoslováquia. Isso. E chutou para fora, mas o passe foi do Tostão, né? Foi um momento lá de gênio lá que ele teve, enxergou a jogada e o Pelé fez o drible de corpo e chutou para fora. Eu faço a relação dessa jogada com as aulas dele que ele dava, mal usava o quadro negro, gostava de ir direto ao ponto, assim, com os alunos. E também como cronista, assim, que consegue sair da mesmice, né? Hoje em dia tem muita gente, muito cronista, muito crítico, falando muita coisa, chovendo no molhado, e o Tostão consegue sempre fugir encontrar um outro aspecto, um outro ângulo. Sim, eu acho que sim. É verdade? É verdade, ele é um ótimo cronista mesmo. Mas